noite, boa noite. Muito bem, perdão a todos aí pelo início um pouquinho atrapalhado, mas é que é a minha primeira live e estamos aí aprendendo ainda a fazê-la. Então, se alguém pudesse me informar se estão recebendo o sinal corretamente, seria bem legal. Se o som está chegando bem e se estão recebendo a imagem corretamente também. Oi, Eliane, boa noite. Você está recebendo bem a imagem e o som? Tranquilo, Ronaldo? Então, maravilha. Podemos começar, então? Vamos lá. Boa noite, sim. São João do Itaperiú, bem legal. Bem-vinda, Rosani. Milena, bem-vinda também. Parece que temos aí muitos amigos e amigas, né? Sim, tá tranquila. Que beleza, então. Eliane também está chegando. Essa primeira live sempre gera uma série de expectativas, né? Que a gente não sabe quantas pessoas virão ou não. Mas está tudo bem bacana, então. Então, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado, né, pela presença de vocês aqui. Karina também, boa noite. Agradeço pela presença de cada um de vocês. Parece que o Espírito Santo já está atuando, não é verdade? Ele opera muito mais do que a gente imagina. Isso que é o fato. Nós achamos que ele está meio longe de nós, normalmente, mas ele está muito mais perto do que a gente imagina. E eu não acredito em acasos. Portanto, se você está aqui, é com propósito. Que bom, eu fico bem feliz. Rosani, sim. Rosani, eu sei. Como é que está o seu José? Tudo bem com ele? Seu José é o pai da Rosani, que é uma pessoa fantástica. Eu já conheci ele aqui, ele veio aqui na clínica algumas vezes e tal. Eu tenho uma clínica de medicina chinesa e coreana. Mas a gente vai falar nisso um pouco mais à frente. Ele é uma pessoa fantástica. Muito bem. Essa é a primeira live do canal. Então eu acho importante esclarecer o motivo pelo qual ele foi criado, né? Vamos saber exatamente o porquê nós estamos aqui. Eu quero contextualizar um pouquinho, porque tem a ver com a minha história, né? Eu tenho formação em marketing, uma vivência bastante eclética, eu diria, com 2 engenharias, pós-graduação em marketing, depois eu fiz coaching, depois teologia, fui migrando assim das formações mais técnicas para as mais humanas, medicina chinesa, coreana, depois fiz neurofeedback. No ano que passou me formei em biomedicina e estou com 68 anos, né? Então vou inventando cada vez coisas novamente. Me formei esse ano que passou em biomedicina, trabalhei, estagiei já na Alemanha, na Bélgica, na Suíça, nos Estados Unidos. Eu conheço uma boa parte desse mundo, né? Desde países bem quentes como o Egito, até os mais gelados como a Noruega, por exemplo. Já fui consultor, diretor, proprietário de empresas pequenas, médias, grandes. Estudei os Vedas, estudei os messiânicos, estudei o Alcorão, eu fiz teologia, isso foi já logo depois de ter aceitado Jesus já. Depois eu fui Rosa Cruz por alguns anos, estudei o Tao, que estuda lá todos os Budas e tal.
o que provavelmente me define como um ser meio inquieto, né? Inquieto e buscador. Eu estou aí sempre buscando coisas novas. Boa noite, Kátia, bem-vinda. Nesses quase 68 anos que completo em breve, né? Mês que vem vou fazê-lo. Cometi toda sorte de acertos, pecados, né? Que não foram... Os pecados, prefiro não lembrar deles porque eles foram muitos, né? Mas, como eu me arrependi e Jesus já os deixou no mar do esquecimento, eu pretendo esquecê-los também. Apesar de que as consequências são inevitáveis, né? Mas, recentemente, algumas convicções começaram a surgir na minha mente. Eu comecei a ver, quem me conhece da clínica já sabe que a gente está sempre buscando curar as pessoas aqui, né? E curar, eu sempre digo assim, curar corpos é relativamente fácil, né? Mas as doenças, elas vêm normalmente, eu me convenci disso, que elas vêm sempre da área espiritual para mental, para somatizar no corpo. Então, assim, do que adianta curar o corpo, né? Se a pessoa não tiver uma cura espiritual e mental, o corpo só somatiza, volta tudo novamente. Nós precisamos criar uma cura com C maiúsculo, né? Uma cura real. Isso me incomodava sempre muito, porque eu curava corpos, né? Eu sempre já, com as pessoas que vêm aqui me conhecem, eu já tinha um discurso assim, voltado um pouco mais à questão da espiritualidade e tudo mais. Eu já colocava isso para elas, mas não de uma forma clara, objetiva, tal, até porque eu não sabia assim, exatamente a melhor forma de fazê-lo. Porque assim, no final o corpo é a expressão mais perfeita do subconsciente, né? O corpo mostra tudo aquilo que está lá no interior da nossa mente e que vem de lá para cá. Eu sempre digo assim, tem 3 coisas importantes para nós, né? Que é o ar, que nos alimentam, né? O ar, é a água e a comida. O mais importante é o ar. Nós podemos ficar talvez aí algumas horas, alguns dias, eu diria, né? Até 20 e poucos dias a gente pode ficar sem comer, que é tudo certo. A gente vai sobreviver bem. Sem água a gente pode ficar só uns 4 dias, talvez. Mas sem ar, só alguns minutos. Então, assim, o que é o mais importante para a gente? O ar, né? Da mesma forma, eu faço a comparação com o espírito, a mente e o corpo. O espírito representa o ar, ele é mais importante. Sem espírito a gente não existe, né? Sem a mente, também não. E o corpo, no final, é o mais denso, né? Como a comida sólida. Então, a nível de importância, o ar é o mais relevante, o espiritual é o mais relevante, né? Se a gente quer fazer uma comparação, assim que eu acho que é bem interessante fazer. Então, eu estou absolutamente convencido que só tem um caminho para a cura real. Para a gente realmente se curar e viver uma vida melhor, de outra forma, mais alegre, mais tranquilo e curado mesmo, que é encontrar Jesus, né? Que é o caminho, que é a verdade e é a vida. Então, vamos à busca. Eu acho que é a coisa mais importante que a gente pode fazer. Jesus veio, né, ao mundo, ele veio aqui, viveu entre nós, mostrou a existência da casa do Pai, né, onde há muitas moradas, como ele diz, né, a expressão dele: na casa do meu Pai há muitas moradas. Ele ia prepará-las para nós, mas quem chegará lá? Porque ele já alertou na época, né, que poucas pessoas vão realmente chegar lá. Ele diz assim que, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que leva à perdição, mas estreita é a porta e apertado o caminho que leva à salvação, e poucos há os que a encontrem. Então ele nos deixa um alerta claro, né? É um alerta que a gente não gosta muito de ouvir, mas que é real. Então nós temos que levar isso em consideração, né? Será que nós estamos entre os muitos ou entre os poucos? Porém, eu quero chegar lá. Esse é meu objetivo e acredito que você também. Se você não quisesse também, o Espírito Santo já não teria trazido você aqui, né?
mas eu estou convencido que essa é a única coisa realmente relevante para fazer. E claro, eu vi que eu mesmo precisava também ter um relacionamento mais íntimo com Deus, né? Até porque eu ando pisando na bola. Aí conheço isso e a cada dia tento melhorar isso. Isabel, bem-vinda. Bem-vinda, bem-vinda. Então, desde já fica claro, né? Vamos deixar claro isso, eu não sou um pastor, né? Eu não sou um pastor, eu sou um empresário, que além da clínica eu produzo kombuchas e tenho aí outros produtos que têm por objetivo melhorar a condição de vida das pessoas, condição de saúde e tal, mas eu sou basicamente um buscador ansioso, ansioso por encontrar uma forma de conhecer a Deus e de salvar a minha alma. Eu acho que hoje isso para mim, depois de tudo que eu fiz, eu chego à conclusão que essa é a coisa mais relevante que existe mesmo, né? E buscando por ter mais consciência de todas as coisas, o que vem pelo ensinamento de Jesus, né? Que Jesus deixou para a gente na Bíblia, para viver com mais tranquilidade, com mais paz, com mais alegria, até porque só podemos dar o que temos, não é verdade? Não podemos dar o que não temos. Nessa procura, um dia eu vejo um canal na internet chamado de Desdobramentos. Desdobramentos. Né? Porque eu fiz todas essas coisas que eu já citei para vocês, até que um dia eu deparo com esse programa nesse canal, chamado Desdobramentos. E vi que a pessoa que estava fazendo ele, que é o pastor Sandro Rocha, ele tinha alguma coisa especial ali. A inteligência dele é assim, bem acima da média. Tem uma inteligência superior, mas ele tinha algo a mais além disso, né? E eu assisti, achei interessante, tal, legal, apesar de ser uma coisa mais voltada à área política, tal, e ao mundo que ele fantástico que ele criou, que é bem interessante. Ele citou que ele faria um culto naquela noite. E, bom, vou assistir esse culto, talvez seja interessante. E há, assim, anos, nenhum culto me impactou do jeito que o dele me impactou, né? Era um culto, assim, racional, claro, objetivo, poderoso, com profecias, com milagres e tal. Você sabe que o milagre acontece para comprovar que o profeta é verdadeiro, né? O milagre não é um milagre para curar alguém necessariamente. Ele é para comprovar que as profecias que aquele profeta faz são verdades, né? Então, eu vi ali que ele tinha uma intimidade com Deus que, assim, eu não acreditava mais que existisse. Porque eu fui a tantos lugares, vi tantas pessoas e tal, e no final eu não acreditava mais que essa intimidade com Deus era uma coisa possível de ser feita. Mas eu vi que ele a tinha. E quando eu vi, eu disse assim, se ele tem, eu também quero, né? É isso que eu busco para mim, é isso que eu quero. Então, vou seguir esse pastor. E então eu vi que ele citou um outro programa que ele faz todas as manhãs, que chama Manhã com Deus. Ele tem a igreja dele chama Porto de Cristo. E ele faz esse programa da Manhã com Deus, chama lá Manhã com Deus com o pastor Sandro Rocha. Acho legal todo mundo assistir, independente disso aqui, porque é a nossa referência, a referência que eu decidi usar, porque eu vi que ali tinha o que era importante mesmo. Ele tem uma interpretação, ele lê um trecho da Bíblia, ele faz uma interpretação que tem uma lucidez que eu nunca vi igual. Então, o ensinamento que ele traz lá, eu digo, opa, esse ensinamento é interessante. Então, vamos lá. Ele faz esse estudo bíblico toda manhã. Ok, continuei assistindo esse estudo e isso me levou a voltar a orar todas as madrugadas, né? Passei a orar todas as madrugadas e começou a aflorar em mim assim, essa necessidade de ser útil, né? Eu busco isso de algumas formas, por isso tudo que eu tenho feito ultimamente, desde a clínica até os produtos aí que eu produzo, kombuchas e outros tal, tem como objetivo curar, melhorar a condição de saúde das pessoas, tal, mas eu queria me sentir útil realmente, né? E a forma mais interessante de se sentir útil é fazer alguma coisa pelo reino de Deus. Então aquilo ficou nas minhas orações
e porque eu queria encontrar alguma forma de servir realmente, fazer algo que tornasse a minha existência válida, né? Que tornasse a minha existência assim, que lá no final pudesse ser, não, valeu para alguma coisa. Então assim, porque é como diz na Bíblia, né? O que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Então, vamos lá. Fazer caridade é legal, mas normalmente fazer caridade serve mais para inflar o ego da pessoa do que realmente para fazer alguma coisa útil. O que adianta eu fazer caridade se eu não creio em Jesus? Né? Eu não me salvo do mesmo jeito, porque a Bíblia é clara, né? Quem não crer já está condenado. Então, é para isso que Jesus veio, né? Para nos ensinar. Então, ok. Como a salvação vem pelo crer em Jesus, que morreu por nós, e para quem crê nele, né? Ele limpa todos os nossos pecados, nos lava pelo sangue. Eu levei tempo para entender isso, né? Confesso, e ainda estou assim buscando compreender isso melhor, mas estou chegando lá. E quando ele saiu, depois dele ser crucificado, tal, ele enviou para nós o Espírito Santo, que é quem está conosco todos os momentos e com os quais nós vamos desenvolver a intimidade necessária, que é o nosso, quem nos guia, que nos acompanha, que nos ensina e que está sempre conosco, né, para nos consolar, nos ensinar, nos apoiar, nos puxar a orelha sempre que necessário, né, quando nos desviamos demais. Pois nossa tendência é essa, né, quando a gente está bem, está tudo certo, temos dinheiro, todo mundo com saúde, beleza, a gente esquece que Deus existe. E quando o bicho aperta, quando a gente pisa na bola, quando fica complicado, aí Deus me ajuda. Aí a gente vem buscar ajuda divina, não é verdade? Boa noite, Betânia, tudo bom? Boa noite, Kátia. Muito bem. Então a tendência é essa, a gente se sentir autossuficiente até que a coisa complica. Quando a gente é afligido, a gente começa a buscar Deus novamente. Porque a verdade é essa, né? O que nós somos sem Deus? Nada, né? Agora, Ele sem nós continua sendo a mesma coisa, mas nós sem Ele não somos nada. Até pelo princípio, né? Se Ele é onipresente, onisciente, onipotente, Ele é pleno, mesmo sem a gente. Mas nós sem Ele, nada. Porém, com Ele também não há limite. Tudo é possível, né? Como diz a Bíblia, assim, tudo é possível para aquele que crê. Então a pergunta é assim, né? Por que nem tudo é possível para a gente? Porque, na verdade, de fato, a gente não crê da maneira que a gente deveria. E essa é a minha busca aqui, e eu acho que vai ser a tua também, né? Vamos trabalhar juntos isso, que sozinho é difícil. Então, a gente vai ter que refletir bastante em conjunto para a gente se desenvolver em conjunto. Muito bem. Lembrei agora que puxar a orelha é um termo que talvez os mais jovens já nem conheçam mais, né? Quando eu era criança na escola e a gente fazia uma malcriação, a gente era puxado pela orelha e doía, viu? Doía. Mas a disciplina nos ensinou a fazer as coisas corretamente e tornou as pessoas mais fortes também, né? Porque essa coisa do mimimi lá não existia pra gente. A coisa era aqui, preto era preto, branco era branco e tudo funcionava. Mas voltando ao assunto, então. Nessa busca, né, numa oração da madrugada, que eu faço quase todos os dias, então, o Espírito Santo me ensinou a fazer diariamente uma reflexão pública sobre ensinamento oferecido pelo pastor Sandro Rocha no programa Manhã com Deus. Com o objetivo de não só a gente ouvir, né, repetir e fazer uma reflexão sobre o ensinamento que ele traz, porque o ensinamento dele tem essa objetividade, né, esse entendimento dele da palavra, eu acho que é excepcional. Então, a partir disso, a gente compreender, mas tomar decisões a partir disso que levem a uma mudança comportamental.
Porque o que a gente faz, né? Normalmente a gente ouve, quanta coisa eu já ouvi na minha vida, né? Mas quantas decisões eu tomei realmente a partir daquilo que eu ouvi. A gente ouve, legal, tal. O Espírito Santo vai operar uma mudança na gente à medida que a gente ouve, né? Vem pelo ouvir, diz a palavra. Mas por que a gente não toma as decisões necessárias? Né? A Bíblia traz para a gente lições fantásticas, né? Que são oferecidas de repente já bem mastigadinhas por um pastor que tem uma compreensão muito legal para a gente compreender aquilo melhor. Mas aí a gente ouve, e agora, o que eu faço com isso? Será que eu faço alguma coisa? Não faço nada, continuo vivendo como eu sempre vivi, né? Então, fazer essa reflexão e tomar uma decisão, por isso eu espero que o nosso chat aqui de informações venha de forma bastante intensa, porque essas sugestões não vão vir de mim, né? Talvez até traga alguma sugestão, mas eu gostaria que as sugestões viessem de todos, né? Olha, ouvimos isso, agora, o que nós vamos decidir? E, lógico, não necessariamente a decisão que serve para mim serve para você, né? Porque cada um de nós tem uma vivência diferente, uma vida diferente, uma realidade diferente, mas a decisão que serve para mim talvez sirva para muitas pessoas que estejam nos ouvindo. E uma decisão que você apresenta talvez seja para muitos outros que nos ouvem também, né? Então, a soma disso tudo, eu aprendi em diversos treinamentos que eu fiz, que sempre a soma de um grupo, dos conhecimentos de um grupo, é muito mais poderosa do que a decisão de uma pessoa sozinha. Então, vamos buscar decidir em conjunto, ok? Então, o objetivo é encontrar, né, ouvir a mensagem dele, ouvir o estudo e encontrar decisões que levem a mudanças comportamentais. Nós queremos mudar mesmo, né, para ir criando essa intimidade maior com Deus. Ou seja, nós vamos transformar os ensinamentos em atitudes, para chegar ao caminho, a verdade e a vida e criar essa nova realidade para nós. Ok? A palavra, então, vai entrar, vai ser processada e vai ficar. Ela não vai se perder mais para a gente. Por isso, esse quadro é chamado de Reflexões e Decisões, né, em conjunto. Por isso, eu acredito que esse chat venha a ser bem ativo, com a sua participação. Vamos ter sempre o objetivo de chegar a um novo comportamento, né? Queremos nos comportar de forma diferente a partir desse ensinamento e dessa decisão tomada. Por exemplo, vou dar um resumo bem rapidinho de uma coisa que poderia servir de referência, né? Outro dia ele passou o ensinamento de Mateus 3,22, né, que diz assim: se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Bom, vamos assim resumindo para ficar bem simples, né? Talvez a gente decida a partir disso que orar pelo menos uma vez por dia com o nosso cônjuge, nosso marido, nossa esposa, ou com os nossos filhos, para quem tem filhos, seja importante, né? E decidido isso, vamos fazê-lo. E nos próximos dias a gente pode testemunhar aí como sobre isso que fizemos mudou, ajustou, melhorou o relacionamento e a harmonia em nossa casa. Será que nós estamos fazendo uma oração conjunta com as pessoas da nossa família? Que a Bíblia diz isso, né? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei. Então, sempre que nós oramos em conjunto, nós sabemos que nós formamos uma igreja na qual Jesus está. Então, essa é uma decisão que, por exemplo, poderia vir desse ensinamento, que seria já bem interessante. Só que não adianta só a gente decidir isso, nós temos que então agora passar a fazê-lo todos os dias. Hoje de manhã, no ensinamento, ele citou o Marcos 4, 26 a 28, que diz, né? O reino de Deus, assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Não sabendo ele como, porque a terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga,
E por último, o grão, cheio de espiga. Ok. Então, o que nos mostrou daí? Primeiro que nós temos que lançar as sementes. Será que estamos lançando as sementes? Por exemplo, uma coisa que eu acho interessante, que ele diz assim, quando você orar a Deus, né, e pedir alguma coisa, peça em silêncio. Porque Deus, ele escuta o teu pensamento. Mas o espírito imundo, o diabo não. Quando você fala, ele te escuta. Por isso, quando você expulsa um demônio, você fala para ele, o expulsando. Você não ora quieto, para que ele seja expulso, porque ele não te ouve. Então, a oração, para você plantar, plante ela em silêncio. Né? É você e Deus só. Ninguém mais precisa ouvir. Que aí nenhum espírito imundo vai entrar no meio disso para te atrapalhar. Então, é uma lição importante que eu aprendi com ele. Então, a pergunta é, será que a gente está lançando a semente? Será que ele está lançando desta forma, de maneira correta? Né? Aqui, Eliane, sou católico e rezo o terço diariamente com meu filho. Bacana, Eliane? Muito bem. Né? Essa oração conjunta é bem importante, muito legal. Então, será que lançamos a semente? Será que temos pedido a Deus com fé o que desejamos? Né? Ontem, por exemplo, eu estava com um pouco de dor de cabeça. Eu ia orar assim, disse, Senhor, cura essa minha dor de cabeça. Daqui a pouco eu estava pensando, será que eu vou... Onde é que está eu tenho um remédio para dor de cabeça em casa? Que espécie de fé é essa? Que faz uma oração e pensa em seguida no remédio para dor de cabeça? Ou eu tenho fé ou não tenho. Se eu tenho fé, eu não preciso nem pensar. Eu tenho certeza de ter sido curado e pronto. Né? Então, às vezes, a gente se flagra assim, eu tenho que trabalhar isso muito em mim ainda para eu ter fé realmente. Né? Então, será que temos pedido a Deus com fé o que desejamos? Será que temos ouvido a sua resposta? Ou a gente pede e não fica quieto depois para ouvir. Né? Porque enquanto a gente fala, a gente não ouve, não é assim? A gente está em conjunto, a gente conversa, e coitado do outro não consegue nem falar. E se falar, a gente não ouve. Será que a gente não faz com Deus a mesma coisa? Será que a gente para o suficiente e pede a Deus assim, Pai, em nome de Jesus, me dá ouvidos para ouvir o Teu Espírito Santo. Né? Me dá olhos que enxerguem a verdade. Né? Então, será que a gente dá o tempo também da semente que a gente plantou crescer, frutificar? Né? Ou será que a gente perde a fé se ela demora um pouco mais do que a gente espera? Né? Nos referindo ao reino de Deus, será que não desistimos se a resposta esperada não chega amanhã? Porque a gente é muito imediatista, né? Nós oramos hoje e queremos um milagre agora, do meu jeito, do jeito que eu quero, na velocidade que eu quero, e tem que ser já. Né? Se não acontecer agora, Deus. A gente reclama demais. Então, assim, uma coisa é certa, Deus ouve todas as nossas orações. E em silêncio, ninguém vai atrapalhá-la no caminho. Né? Mas nós precisamos dar o tempo para que também, no tempo de Deus, nós possamos receber a resposta. Ok? Então, esse é o nosso objetivo. Né? Ouvir, refletir, decidir e aplicar a decisão tomada na nossa vida diária. Claro, né? Nem todos vamos tomar a nossa decisão, como já falamos antes, nossas realidades são diferentes, né? Mas vamos tomar as decisões e vamos aplicar. Ok, então, decidido tudo isso, eu falei com o pastor Sandro Rocha, né? Eu não ia começar nada disso sem autorização dele, já que eu vou usá-lo como referência, né? Eu não vou atropelar ninguém, nem usar as palavras de um terceiro e o ensinamento dele sem autorização. Recebi autorização, felizmente, fiquei muito feliz.
Iniciei todo o processo para tornar isso realidade, com oração e aprendizado que se seguiu, né? Eu nunca tinha feito uma live, não sabia que equipamento eu tinha que usar, como é que usa a internet, como é que faz no YouTube, como é que programa tudo aquilo, se tem que usar um programa adicional para transmitir, para poder fazer as coisas corretamente. Então foi mais de um mês aí de aprendizado, etc. Mas tudo foi se ajustando e aqui estamos nós iniciando esse processo. Importante também dizer que esse ensinamento da Manhã com Deus, ele é maravilhoso, né? Inspirado realmente pelo Espírito Santo, eu acredito nisso. E indico a todos que eu assisto. Independente de participar aqui, eu acho que é muito legal você participar desse ensinamento dele da manhã. De um lado, até quando a gente for ler novamente o texto que ele leu lá, já vai te trazer um pouco mais de informação, né, de lucidez sobre o que a gente está lendo. E por outro lado, assim, vale cada segundo ensinamento dele. Na Manhã com Deus, ele faz ele cria um relacionamento assim um pouco mais intenso com as pessoas. O pessoal que acompanha já é um pessoal que acompanha ele mais tempo, tal. Então é um relacionamento mais tranquilo, mais calmo. Ele já fala alguma coisinha a mais também. Você vai conhecê-lo. Ele é uma pessoa assim objetiva, clara, sem frescura. Talvez até você às vezes vai achar que ele é um pouco sem frescura demais, mas ele é uma pessoa fantástica, né? Ele é absolutamente espontâneo em tudo o que ele faz, né? E conhecendo a história dele, você vai ver que vale a pena, né? E por tudo isso eu cheguei à conclusão que ele seria a referência para as nossas reflexões, a partir desse ensinamento que ele nos traz. Deixar claro também assim, que a gente não vai falar aqui de religião, né? O que nós queremos aqui é conhecer a Bíblia, criar um novo relacionamento mais íntimo com Jesus, com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo, né? Especialmente buscando as informações do Novo Testamento, que é a nova aliança, que é a nossa. Buscando o caminho, a verdade, a vida, né? Eu tenho repetido isso algumas vezes porque é essa questão relevante. Então, sejam espíritas, crentes, católicos, protestantes, umbandistas, seja quem for, é bem-vindo aqui, né? Todos são bem-vindos, né? Dentro desse objetivo de buscar essa conexão mais intensa com Deus. Isso não tem nada a ver com religião, e até porque eu não sou pastor, então não estou necessariamente defendendo nenhuma religião, né? Já fui a muitas, já me decepcionei em muitas, já se viu no começo lá da minha apresentação, né? Eu virei já muitas coisas. Durante uns 9 anos eu fiz uma peregrinação, assim, fui um ano e meio a uma igreja, um ano e meio a outra, depois um ano e meio a outra. E eu vi que cada igreja tem uma interpretação da palavra, né? E de repente, se Deus permite, é porque naquele momento talvez tenha sido até relevante para mim. Só que não foi suficiente para o que eu queria. Então eu continuava procurando. Então eu aprendi alguma coisa lá, mas não era suficiente, eu continuava procurando. Por um período fiquei meio que desistido, sozinho, eu e a Bíblia e Deus. Mas não é a mesma coisa do que você ter alguém que troque contigo, que traga referências e te ajude, né? Afonso diz aqui, que bom ver você falando do Espírito Santo. É o que nos mantém firmes na caminhada da vida. É isso mesmo, Afonso, né? Ele aqui está conosco aqui todo o tempo, né? Sempre à nossa disposição. E, infelizmente, a gente o despreza demais, né? A gente esquece que ele existe. Nós deveríamos estar assim a todo instante, sempre, né? Não é de vez em quando, mas é sempre conversando com ele, né? Criando essa consciência de que sempre ele está conosco. E à medida que nós criamos essa consciência, a gente também cria essa intimidade. Daqui a pouco estamos conversando com ele mesmo e ele conosco, né? Porque a gente permite que isso aconteça, né? Deus está sempre aí para nós. Nós aqui nem sempre estamos para ele como deveríamos, né? Mas é bem isso.
Então, assim, se você também está nessa caminhada de buscar salvar a sua alma, né? Buscar morar na casa do Pai, junto com Jesus, e desejar melhorar a qualidade de vida, né? Porque nossa vida melhora muito a partir dos ensinamentos da Palavra de Deus. Se inscreva, compartilhe com aqueles que você quer bem e, de repente, aqueles que você nem quer tão bem, mas que você vê que precisa também da Palavra de Deus, né? E participe. Rosani, temos alcançado algumas bênçãos orando em família. É verdade, Rosani, é isso mesmo, né? As bênçãos vêm mesmo, não tem como não vir quando a gente ora com fé, né? Então vamos nos apoiar mutuamente e pedir que o Espírito Santo nos dê o discernimento necessário para que possamos nos manter nesse caminho que leva à vida. Ok? Então é isso, assim, de segunda a sexta. E assim, por que diariamente, né? Porque a gente tende a esquecer. Então, se a gente faz isso todos os dias, isso vai virar um hábito na nossa vida. Um hábito de todo dia ouvir a palavra de Deus, o hábito de todo dia nos aproximarmos do Espírito Santo, o hábito de nos aproximarmos do Espírito Santo e de criar intimidade com Ele. Então, por isso o objetivo é, nós decidimos por fazer isso todos os dias, nessa reflexão, chegando a decisões, sempre das 19 às 20h30. 20h30, assim, não tem um horário de acabamento muito rigoroso. A gente vai acabando à medida que a gente vê que o assunto está de bom tamanho e a gente conseguiu cumprir basicamente aquilo que a gente buscava. Ok? Então, assim, por hoje é isso. Esse é o nosso início. Espero que você tenha uma noite maravilhosa, né? Que você permita que o amor de Deus, o amor do Pai, de Jesus, do Espírito Santo, dessa divina Trindade, que é o nosso Deus, né, te alcance. Ok? E, então, não sei se alguém quer fazer mais alguma colocação. Mas se não, voltaremos a nos ver amanhã. Ok? Tudo tranquilo então? Então até amanhã, uma boa noite. E amanhã às 19h30 estaremos de volta aqui. Se você puder nos ajudar nesse sentido, colocar ali o teu joinha, né? Compartilhar com mais alguém para que amanhã esse estudo se estenda a mais pessoas. Isandro, quero te agradecer, muito obrigado também. Que legal que vocês gostaram. Boa noite a todos então e até amanhã. Fiquem todos com Deus.